No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. O governo envia proposta de orçamento para 2022 ao Congresso sem aumento real no salário mínimo e sem ampliação do valor do Bolsa Família. Em meio à crise energética, Ministério de Minas e Energia anuncia reajuste de bandeira tarifária em 50% e programa para incentivar a redução voluntária do consumo de eletricidade no país. Desemprego no Brasil cai 0,6 ponto percentual no segundo trimestre do ano para 14,1%, mas o país ainda soma mais de 14 milhões e 400 mil pessoas sem trabalho formal. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 1º de setembro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Essas ameaças que a turma do bolsonarismo vem promovendo à nossa democracia, que devem ter no próximo dia 7 de setembro seu ápice, com manifestações convocadas em diversas capitais do país, têm sido alvo de uma série de análises, e hoje eu gostaria de ler um artigo que o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Cid Benjamin, escreveu para o site da revista Fórum, que tem o título "Não podemos dar mole para Kojak". Que o presidente Jair Bolsonaro é um boquirroto e inconsequente, todos sabem. Mas uma declaração dele nos últimos dias pode refletir um estado de espírito real. Disse Bolsonaro, referindo-se ao momento político. Abre aspas, "Para mim, há 3 possibilidades: a prisão, a morte ou a vitória". Fecha aspas. Ele fala como se estivesse a caminho de uma guerra, já agora, a curto prazo. O desgaste do governo se aprofunda de forma crescente. Isso se reflete no seu desempenho nas pesquisas, cada vez pior. E está claro aos olhos de todos no cotidiano. Muita gente já prevê que o genocida sequer chegará ao segundo turno em outubro de 2022. Já não se fala mais em recuperação econômica, assunto predileto do posto Ipiranga há alguns meses. A inflação vai às alturas, o desemprego bate recordes. A fome ameaça as famílias mais pobres e já há filas para se conseguir a doação de ossos em alguns açougues. A pandemia segue ceifando vidas, ao mesmo tempo em que se constata algo estarrecedor. A falta de vacinas tem relação direta com os esquemas de corrupção do Centrão e de militares. Bolsonaro começou então a dar demonstrações de que não tem como meta recuperar o terreno no jogo institucional. Seu objetivo imediato não é mais reverter esse quadro desfavorável para se tornar competitivo nas eleições presidenciais. Tudo indica que acionou o Plano B. Estimula abertamente a compra de fuzis pela sua gente. Trabalha para aglutinar e radicalizar seu núcleo duro. Policiais, integrantes das Forças Armadas, milicianos, grileiros, madeireiros, garimpeiros, caminhoneiros, fazendeiros e fascistas em geral. Em vez de ter em vista a eleição do ano que vem, quer criar confusão para conseguir o estado de sítio, mobilizar a Força Nacional ou trazer o próprio Exército para a linha de frente, com a aplicação canhestra do artigo 142 da Constituição. Se as ameaças de parar o país no dia 7 de setembro, com o apoio de caminhoneiros, o indefectível Roberto Jefferson e o cantor de Chapelão de Vaqueiro, feitas há 15 dias, deram uma esvaziada, a possibilidade de que ele crie um quadro de confusão na sociedade para justificar uma intervenção armada é real.
Não é impossível que haja ataques ao Supremo Tribunal Federal ou ao Congresso, num quadro em que parte da polícia cruze os braços, a outra parte, a paisana, até participaria da baderna, enquanto o exército ficaria nos quartéis, como aconteceu no golpe contra Evo Morales na Bolívia. Se esse cenário não se der no dia da independência, estará dentro das possibilidades daqui por diante. É bom que não haja ilusões. E não só dentro das possibilidades, dentro também dos planos do Bolsonaro. As circunstâncias que possibilitariam um golpe como o de 1964 não existem. Não há apoio substancial na população. A maior parte do grande capital não estaria a favor. Os porta-vozes mais importantes da burguesia, como suas instituições representativas e a grande mídia, não apoiariam. Não haveria sustentação expressiva no plano internacional. Isso tudo faz com que não esteja no horizonte um golpe contra a consistência, o apoio social e a duração daquela quartelada. Mas e se for um golpe diferente? Pode ser afastada a hipótese de uma provocação que desague numa virada de mesa, suspendendo as garantias constitucionais e num golpe com o pretexto de reestabelecimento da ordem, atacada pelos próprios bolsonaristas? Se isso ocorrer, ao lado do ataque imediato à inconstitucionalidade e da tentativa de interrupção do processo eleitoral de 2022, é possível que haja uma escalada repressiva contra o movimento popular, seus líderes e suas entidades. Evidentemente, esse risco não pode significar que as forças democráticas e a esquerda abandonem as ruas daqui em diante, mas deve nos levar a um cuidado especial para não facilitar as coisas para que Bolsonaro crie confusão e baderna. O ideal seria que as manifestações da esquerda previstas para o 7 de setembro fossem adiadas, transferidas para outro dia. Se isso não for possível, devem ser cercadas de cuidados para que não sirvam de estopim para provocações. Isso significa que devem ser curtas e distantes dos atos realizados pelos bolsonaristas. Na política e na vida, é preciso ter em mente onde se quer chegar. Já advertia Sêneca, pensador romano contemporâneo de Cristo: se o navegante não sabe onde quer ir, não importa a direção do vento. Precisamos saber para onde vamos e o que queremos com as manifestações, para que possamos aproveitar a direção dos ventos da democracia. Não podemos dar de bandeja para Bolsonaro o que ele quer para criar confusão e promover um golpe. Ou, usando uma expressão empregada pelos jovens antigamente, não podemos dar mole para Kojak. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET,
uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista e fundador do site Congresso em Foco, Silvio Costa. Silvio Costa, bom dia. Bom dia, Anderson. Um prazer voltar a falar contigo. Silvio, muito obrigado por você mais uma vez se dispor a conversar conosco aqui no Faixa Livre. Silvio, antes de nós entrarmos nesse intrincado quadro que o país atravessa na atualidade, eu gostaria que você comentasse um fato político que eu considero o ponto de partida para todo esse cenário de destruição que está colocado no Brasil e que acabou de completar 5 anos ontem. Eu me refiro evidentemente ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Passado esse tempo, Silvio, você que viveu bem de perto todo aquele processo aí em Brasília, fazendo a cobertura para o Congresso em Foco, como é que analisa hoje não só aquele 31 de agosto de 2016, mas tudo que antecedeu esse afastamento da petista? Caramba, isso é uma questão complexa. Vamos ver se eu não me estendo demais. Bom, 5 anos depois, eu entendo que estamos longe de alcançar uma compreensão abrangente e profunda dos fatos que levaram à deposição de Dilma Rousseff. O que é uma pena, porque uma compreensão mais adequada desses fatos poderia ajudar muito o país a fazer agora e nos próximos anos escolhas melhores do que fez de 2016 para cá. Eu acho que tem 2 versões que, em geral, são confrontadas quando se discute o que levou ao afastamento de Dilma. Na versão do PT e dos seus principais aliados, o que ocorreu foi um golpe de Estado. Alguns também falam em golpe parlamentar, mas enfim, um golpe promovido contra uma presidente que nada tinha feito de errado. Ao contrário, segundo essa versão, a Dilma caiu porque as elites econômicas, políticas e sociais brasileiras queriam pôr fim ao reinado de um partido que estava acertando mais do que essas elites permitiriam. Um partido que havia ousado colocar os trabalhadores e os setores mais pobres da população no centro das políticas públicas e assim, mesmo lucrando com o aumento do mercado de consumo e com o crescimento econômico ocorrido durante as gestões Lula e Dilma, essas classes sociais, a gente pode dizer as classes dominantes, decidiram apoiar um processo de impeachment de Araque sem nenhuma fundamentação técnica ou legal contra uma presidente completamente inocente. Uma extensão dessa versão é que o impeachment ou o golpe foi o pecado original, que explicaria tudo que veio depois. No outro extremo, a gente tem aqueles que fazem uma versão triunfalista do processo, né? Aí a gente vê a versão de que o impeachment foi um marco heróico na luta contra a corrupção e contra a incompetência no Brasil. Nessa narrativa, que é muito difundida pelo presidente Jair Bolsonaro e seus seguidores, mas também por muitos entusiastas da Operação Lava Jato, por exemplo, e também de setores que faziam oposição aos governos petistas, né? Mas, enfim, nessa narrativa, o PT é pintado como o partido mais corrupto que o Brasil já teve. Lula é descrito como o maior dos bandidos da política nacional e Dilma como alguém que quebrou o Brasil por sua inépcia e por sua complacência com a corrupção e ainda pela maneira irresponsável como lidou com as contas públicas, né? Essas 2 versões, no meu modo de entender, embora tragam aqui e ali alguns elementos verazes, são na sua essência falsas. O PT não foi menos nem mais corrupto que os partidos que o antecederam, embora os volumes de recursos envolvidos nas investigações da Lava Jato tenham provavelmente excedido os de casos de corrupção anteriores. Por outro lado, é absurdo acreditar que Dilma e PT nada fizeram de errado e que a Dilma caiu
apenas por causa da crueldade, do golpismo dos adversários. A gente tem que lembrar que a Dilma teve 52% dos votos válidos em 2014. Um ano e meio depois, em março de 2016, a taxa de aprovação dela tinha caído para menos de 10%. Quer dizer, foi uma queda de popularidade violenta que atingiu as pessoas que votaram nela e que de alguma maneira se sentiram traídas, ou porque o PT entrou no jogo da corrupção e da compra de apoio político, que aliás não é um jogo de hoje, ou porque essas pessoas se frustraram com o que aconteceu depois da reeleição da Dilma, né? Lembremos que a Dilma, em 2014, fez uma campanha de tom de esquerda, uma campanha muito dura com os adversários, sobretudo com a Marina Silva, que foi uma pessoa que tinha ajudado a construir o PT. E logo depois de reeleita, a Dilma traz o Joaquim Levy para implantar uma política econômica absolutamente na contramão do que ela tinha prometido na campanha. Então, é verdade que a Dilma foi traída por vários aliados, a começar pelo vice-presidente que ela ajudou a eleger, Michel Temer. Também é verdade que a principal razão alegada para o impeachment, as irregularidades, né, na gestão do orçamento federal, que ficaram conhecidas como pedaladas fiscais, essa razão, sob o olhar de hoje, ela soa ridícula, né? Porque hoje a gente vê o mesmo Congresso que tirou Dilma do poder se fazer de cego, de surdo e de mudo diante de ataques muito mais frequentes e muito mais graves que o presidente Bolsonaro comete contra a saúde pública, contra a ordem constitucional, contra a moralidade pública e até mesmo contra o decoro que o cargo presidencial exige. Então, a gente vê que o tema é mais complexo do que parece, pelo menos essa é a minha visão. Também é verdade que alguns segmentos sociais, assim como grupos econômicos poderosos, ligados principalmente ao agronegócio, ao mercado financeiro e ao grande empresariado, demonstraram estar dispostos a tudo para se livrar da hegemonia do PT. Quer dizer, fizeram o impeachment da Dilma e depois chegaram a apoiar Bolsonaro, um político cujo histórico não o qualificaria jamais como um candidato razoável para a presidência da República. Mas Dilma caiu principalmente, no meu modo de entender, porque ela perdeu as condições de governar. Perdeu o apoio popular, perdeu o apoio dos donos da economia e não teve articulação política para garantir os votos de um terço dos deputados, que livraria a Dilma Rousseff do impeachment. Você acha que os atores que lideraram aquele processo 5 anos atrás, Silvio, como o ex-presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, o Michel Temer, que viria a assumir a presidência, o próprio Aécio Neves, tucano, que era senador à época, perdeu as eleições em 2014 e usou o impeachment como uma espécie de vingança contra a petista, esse pessoal se arrependeu do que fez? Vale lembrar que o Eduardo Cunha e o Michel Temer chegaram a ser presos posteriormente. O Aécio enfrenta problemas sérios com a justiça. Não creio que Michel Temer, Eduardo Cunha, Aécio Neves e outros políticos que apoiaram o impeachment tenham se arrependido. Esses políticos que lideraram o movimento pela deposição da Dilma 5 anos atrás defendem até hoje os mesmos argumentos que eles usavam na época. Que a economia estava indo por um buraco, que o país estava sem rumo, que havia muita corrupção e, sobretudo, que foi necessário aprovar o impeachment, usando ali o figurino da Constituição Federal, para retomar a confiança no governo e promover o crescimento econômico. Repare que o Congresso, em 2016, fez uma escolha muito conveniente ao encaminhar o processo de impeachment. Ele não trouxe para o processo a discussão sobre Petrolão e outros crimes que estavam sendo investigados no âmbito da Operação Lava Jato e de outras operações que se realizavam naquele momento. Porque, embora o partido na presidência da República, o PT, fosse, obviamente, implicado em todas aquelas investigações, não era o único nem o maior beneficiário dos recursos
usados de modo indevido. Quer dizer, ninguém lembra mais disso. E mesmo na época, isso eu acho que não foi tão divulgado assim. Mas o partido mais implicado na Lava Jato, por exemplo, foi o PP, de Ciro Nogueira, atual chefe da Casa Civil de Bolsonaro, e de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados e principal aliado do governo no Congresso. Então, havia a intenção de fazer um impeachment cirúrgico. Pegou-se o tema das pedaladas, porque se entendeu que aquilo ali seria suficiente para para promover a deposição da Dilma, sem desgastar outros políticos e outros agrupamentos partidários também envolvidos nos casos de corrupção que existiam na época. Em resumo, houve muito oportunismo, muita hipocrisia em todo aquele processo, mas, na minha opinião, o impeachment não foi causa do que se viu depois. Pelo contrário, foi consequência do que tinha acontecido antes. E qual é o peso que esse afastamento sem crime da Dilma Rousseff em 2016 teve em todo esse quadro de desmonte do Estado Nacional que está colocado com a própria eleição do Jair Bolsonaro? Se não houvesse esse impeachment da ex-presidente, dá para imaginar se teríamos todo esse caos no país hoje? Não dá para dizer o que teria acontecido se não tivesse sido aprovado o impeachment da presidente Dilma Rousseff. O que dá para dizer, sem nenhuma hesitação, é que as coisas não melhoraram nem um pouco depois da saída dela, muito pelo contrário. Do ponto de vista da República, até da cultura política, digamos assim, ocorreram vários fatos graves que prejudicaram não só o PT, prejudicaram principalmente a consolidação de uma democracia saudável no Brasil. O impeachment dificilmente teria ocorrido, por exemplo, se Lula tivesse sido nomeado ministro, como a Dilma tentou e o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, impediu. E depois, o mesmo Supremo Tribunal Federal permitiu que Michel Temer nomeasse Moreira Franco ministro em circunstâncias semelhantes, já que Moreira também respondia a acusações criminais. Também ficou claro, isso foi reconhecido pela própria Justiça, que houve abusos e seletividade na Lava Jato. O próprio Supremo decidiu, por 7 votos a 4, que Sérgio Moro, coordenador da Lava Jato, agiu com suspeição no julgamento das ações contra Lula. Ou seja, se as coisas tivessem sido encaminhadas mais sob a ótica da legalidade e menos com a motivação antipetista, o Lula provavelmente teria sido candidato em 2018, o que talvez alterasse o resultado final. Talvez Bolsonaro não tivesse sido eleito, não é? Ainda no campo político, a gente viu algo grave, que é o surgimento de um governo de extrema-direita. Quer dizer, um governo de extrema-direita é um governo que se dispõe a jogar o jogo sem obedecer às regras que esse jogo impõe. Quer dizer, ele diz que pode ter um momento em que talvez não vou jogar mais dentro das 4 linhas da Constituição, né? Um governo que tem demonstrado incompetência, que é corresponsável pelos estragos de uma pandemia que já matou, segundo os números oficiais, perto de 600 mil pessoas, e que a todo tempo está aí sabotando a democracia e os serviços públicos, né? Um governo que contribuiu para aumentar de uma forma bárbara a destruição ambiental no Brasil, transformando isso numa questão internacional, inclusive, uma questão com reflexos na área diplomática, que incentiva o uso de armas e que é incapaz de fazer a economia crescer em benefício da maioria das pessoas, que têm se tornado mais pobres, né, e mais insatisfeitos com o rumo das coisas, como mostram inúmeras pesquisas. Trazendo papo para o momento atual, Silvio, uma das maiores preocupações é essa possibilidade de haver um levante golpista no 7 de setembro, conforme os bolsonaristas têm ameaçado nos últimos tempos, atiçados pelo ex-capitão. Circulam áudios com intimidação pelas redes sociais. A turma aliada ao presidente da República tem tentado criar esse clima de tensão,
especialmente depois daquelas ações do Supremo Tribunal Federal contra alguns aliados do ex-capitão. Até policiais militares entraram nessa onda de ameaças, Silvio. Como é que anda o clima aí em Brasília a respeito desse Dia da Independência? Olha, Anderson, o clima é tenso, viu? Muito tenso. Mas eu não conheço nenhuma fonte qualificada que acredita em levante armado em 7 de setembro. A cúpula das Forças Armadas, embora tenha demonstrado conivência em relação a vários absurdos que têm sido cometidos por Bolsonaro, não apoia a intervenção militar e não apoia atos de violência contra a ordem constitucional. Isso é o que essa cúpula tem dito por meio de seus porta-vozes. Não houve até aqui nenhum fato que nos leve a duvidar disso. Os arruaceiros que apoiam Bolsonaro, né, e as suas ameaças de pôr a democracia brasileira, a precária democracia brasileira abaixo, são em geral policiais, milicianos, aí tem de tudo, né? Tem nazistas, neonazistas, militares da reserva, mas quem controla as tropas da ativa é a cúpula militar, que já ficou contra o presidente Jair Bolsonaro entre março e maio do ano passado, quando ele promoveu aquela série de manifestações de rua em busca de respaldo popular para fechar o Congresso e o Supremo. Naquela época, eles defendiam outras medidas arbitrárias, prisão de adversários políticos, intervenção em empresas de comunicação. Todas essas coisas eram defendidas à luz do dia e também em espetáculos noturnos, né, que incluíam a exibição de tochas à la Ku Klux Klan em frente ao Supremo. Mas não houve espaço para que Bolsonaro avançasse com esse seu projeto de ampliar os poderes presidenciais em 2020 e é ainda mais improvável que haja esse espaço agora. A gente sabe que Bolsonaro, de forma pública, em on, já demonstrou lá atrás a admiração dele pelo Hugo Chávez. Poxa, como um militar consegue dar um golpe e depois ampliar seus poderes, Quer dizer, esse projeto do golpe é algo, assim como da defesa da ditadura, a defesa da tortura, a condenação dos direitos humanos, tudo isso está muito impregnado ali no pensamento de Bolsonaro. Então ele jamais vai desistir de tentar essas coisas, mas não tem o apoio necessário para colocar isso em prática. E qual é o papel que você espera das Forças Armadas no próximo dia 7, Silvio? Temos aí esses militares em cargos do primeiro escalão do Executivo sem se posicionarem sobre a ameaça de golpe. O próprio Bolsonaro dizendo que não deseja nem provoca ruptura, mas que tudo tem limite. Por que esses generais não se colocam de maneira firme contra esse discurso golpista que se estabeleceu, Silvio? É só para não contrariar o Bolsonaro ou há de fato uma intenção desse pessoal de deixar o caos tomar conta do país? Olha, Anderson, é aquilo que eu disse antes. Embora tenha apoio localizado, de parte dos militares da reserva, de policiais, de milicianos e de outros segmentos sociais, Bolsonaro não tem apoio da cúpula militar para um golpe que permitisse ampliar os poderes dele ou transformar a nossa democracia incompleta numa completa ditadura, digamos assim. E também não tem apoio civil para isso. Não nos esqueçamos que Bolsonaro enfrenta a maior taxa de rejeição desde que ele se elegeu e conta hoje com a aprovação de algo entre 20% e 25% da população, ou seja, mais ou menos a metade do que ele teve em seu melhor momento. Esse pedido de impeachment do Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes, Silvio, se não pegou muita gente de surpresa, já que o presidente falava sobre isso a seus interlocutores, de alguma forma afetou a relação do chefe do executivo com o Congresso, já que parlamentares, inclusive da base do ex-capitão, condenaram a medida. O presidente tomou algumas outras iniciativas que provocaram polêmicas com os congressistas, como o veto ao fundo eleitoral no orçamento, a própria discussão do voto impresso. O Bolsonaro, evidentemente, é o elo mais fraco dessa corrente, Silvio. Não precisa de muito para o Arthur Lira aceitar um dos pedidos de impeachment que estão nas suas gavetas.
Não seria mais vantajoso para o Centrão se livrar desse peso que é o Jair Bolsonaro, de todo o constrangimento que ele representa, Silvio, e apostar no general Hamilton Mourão para ocupar a presidência até o fim do ano que vem? Ele não seguiria na mesma trajetória de acolher as pautas dessa ala mais fisiológica do legislativo, os representantes do capital hegemônico? O que ainda segura essa turma ao lado do Bolsonaro, Silvio? Duas coisas seguram essa turma, Anderson: dinheiro e poder. Nunca um deputado federal teve tanto dinheiro federal para aplicar emendas ao orçamento. E aí ele tem a possibilidade de beneficiar diretamente suas bases eleitorais. Isso aí permite que ele não só garanta sua reeleição, mas também solidifique os seus grupos políticos, suas alianças no seu estado. O Centrão, né, que é aquele agrupamento de forças de centro e de direita que tem maioria, principalmente na Câmara dos Deputados, manda no governo, né? O Centrão tem a Casa Civil, a Secretaria de Governo, a presidência da Câmara dos Deputados e vários ministérios importantes, como Comunicações, por exemplo, Cidadania, que é o ministério que paga o Bolsa Família. Então, o que acontece? O Bolsonaro tem um governo que é fraco, um governo cuja fragilidade traz o cenário ideal para o Centrão e para os políticos fisiológicos. Esses deputados do toma lá da cá estão deitando e rolando. Além de cargos e emendas orçamentárias, lembremos que os bilhões negociados com o governo federal são usados em obras e serviços a cargo de empresas privadas, né? Então não precisa ser adivinho para imaginar que parte dessa fortuna que Bolsonaro está gastando para comprar o Congresso vai voltar para alguns parlamentares na forma de ajuda para a campanha eleitoral e até mesmo de propinas. Essa semana, o presidente da República voltou a pressionar o STF, Silvio, lembrando que ele foi incluído como investigado no inquérito das fake news, que não tem a participação do Ministério Público e que a intenção do ministro Alexandre de Moraes seria aplicar uma sanção restritiva a ele após o fim do mandato. Já não há mais diálogo entre o Executivo Federal e o Judiciário no país, Silvio, ainda que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esteja tentando colocar panos quentes nessa disputa declarada. Você vê alguma chance de pacificação de fato entre os poderes da República, Silvio? Ou seguiremos nessa espécie de guerra fria até o fim de 2022? Olha, eu acho que a gente vai ter muito confronto e muitas situações de tensão até o fim de 2022. Porque Bolsonaro só sabe fazer política assim. Vejamos que o Bolsonaro teve com a pandemia uma oportunidade excepcional de unir o Brasil para combater o novo coronavírus. Ele poderia ter se firmado como uma super liderança, garantido a reeleição. Nessa vibe de conciliar, de unir, né, de repassar uma orientação centralizada, confiável, ele fez o contrário, sabotou, brigou com os governadores, brigou com os prefeitos, brigou com a imprensa, o tempo todo está brigando com o jornalismo, com os jornalistas. Então, é da índole dele agir dessa maneira, é da índole dele, que é uma índole não apenas autoritária, mas também baderneira, e ele não se aquieta. Ele era assim também como deputado, né? Ele passou 28 anos como deputado federal sem legislar. Ele aprovou em 28 anos, 7 mandatos consecutivos, ele aprovou 2 projetos, um deles uma fraude completa, que era o projeto que autorizava a comercialização da chamada pílula do câncer. A pílula do câncer foi assim o primeiro kit Covid de Bolsonaro, a primeira cloroquina. Era uma farsa completa, nenhuma fundamentação científica. E o projeto dele virou lei, mas foi suspenso pelo Supremo. Então, quer dizer, ele não legislou e agitou muito. E se tornou essa figura conhecida, se tornou um mito assim. Então, o que está faltando, a meu ver, é uma presença mais firme da população nos debates, né? A gente tem na Câmara dos Deputados um presidente que controla aquela maioria ali da Câmara com facilidade, que tem demonstrado muita eficiência para aprovar matérias complexas na base do rolo compressor, sem uma discussão
prévia adequada. Temos um procurador-geral da República, o senhor Augusto Aras, que faz vista grossa aos desmandos do presidente da República e do governo. E falta a sociedade se manifestar mais, se posicionar mais e exigir mais respeito. Uma ala que segue ao lado do Jair Bolsonaro, Silvio, ainda que fracionada, é o grande empresariado. Só que uma iniciativa do presidente da Fiesp, o Paulo Scaff, indicou que esse apoio pode estar com os dias contados. Um manifesto preparado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, condenando essa tensão entre os poderes e endereçado claramente ao chefe do executivo, seria lançado ontem, mas acabou cancelado após o governo federal ameaçar retirar a Caixa e o Banco do Brasil como associados da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos. Como é que você interpreta essa sinalização da turma do andar de cima, Silvio? Pode representar um desembarque definitivo da anal bolsonarista? Pois é, verdade. Vários setores do empresariado estão iniciando esse desembarque, né? Vimos essa nota da Fiesp, que a FEBRABAN, a grande entidade dos bancos brasileiros, também assinou, mas também houve uma nota pública importante de várias entidades ligadas ao agronegócio. Antes, empresários e executivos do setor privado, alguns intelectuais também, tinham publicado nos jornais um manifesto importante em defesa da democracia e da segurança jurídica, né? O que é espantoso é que empresários importantes, supostamente bem informados, tenham levado tanto tempo para entender quem é Bolsonaro, né? Porque em 2018, antes dele ser eleito presidente, o Congresso em Foco já dizia no editorial que a eleição dele seria a pior coisa que poderia acontecer ao Brasil. E foi o que a gente viu, né? Agora, Silvio, o Bolsonaro andou dando declarações polêmicas na última semana. Falou que todo brasileiro tinha de comprar um fuzil, chamou de idiota quem diz que é mais importante comprar feijão, enfim. Ele segue nessa lógica de manter a sua militância engajada. Em 2018, essa estratégia de radicalizar o discurso, de se colocar como sendo da antipolítica, surtiu efeito justamente por esse sentimento que existia de aversão ao Partido dos Trabalhadores. Só que no ano que vem, não me parece que essa tática pode funcionar, Silvio. Até porque o seu governo tem se lambuzado nesses escândalos de corrupção na compra de vacinas. Qual seria a melhor estratégia, na sua opinião, Silvio, para que o Jair Bolsonaro possa ter alguma viabilidade eleitoral no ano que vem? Essa radicalização que ele defende ainda é capaz de aglutinar os brasileiros em torno da sua candidatura? Que postura ele deveria tomar até o fim do seu mandato para ter mais chances de ser reeleito, Silvio? Bom, em primeiro lugar, eu acho difícil a gente saber o que vai acontecer até o final de 2022, né? Qual vai ser o comportamento da economia? Vai ter, de fato, esse Auxílio Brasil, né, que é um Bolsa Família renovado, ampliado, com mais dinheiro, atendendo mais gente? Qual o efeito que isso vai ter na ponta? Entre os brasileiros mais pobres. O que a gente vai ver aí em termos de investimentos e, sobretudo, investimentos com poder de gerar empregos, de gerar renda para as pessoas, né? Porque a gente sabe que a economia brasileira, na economia brasileira hoje há setores que estão indo muito bem, que estão crescendo, que estão lucrando, que estão tendo alguns recordes de faturamento e de rentabilidade. Mas o grosso da população, as pesquisas têm deixado isso muito claro, está muito insatisfeito, teve queda na qualidade de vida, né? Um problema grave de desemprego a enfrentar. Então, o que vai acontecer até 2022 depende não apenas do que a gente vai ver no campo político, mas também na economia e na situação social da população, né? Agora, quanto à sua pergunta em relação à postura que Bolsonaro deveria tomar, eu diria que, primeiro, para ser reeleito, Bolsonaro deveria calar a boca. Ele só complica as coisas para o país e para ele mesmo quando fala. Toda vez, praticamente, que ele fala, tem uma nova crise, tem um novo factoide, tem uma nova fake news, tem uma nova confusão, tem um novo atrito, né? Ele já criou problemas com praticamente
todas ou quase todas as instituições nacionais, já criou problemas com vários países, com China, França, Alemanha, Argentina, né? Agora com o governo Biden nos Estados Unidos, que ele não cansa de dizer que foi eleito de forma fraudulenta, né? Como se fosse necessário aumentar os nossos problemas no campo internacional. Mas, enfim, primeiro, eu acho que ele deveria falar menos, pelo menos. Depois, ele deveria parar de fazer campanha política e trabalhar um pouquinho. A gente tem muito problema grave para enfrentar nas mais diversas áreas. E claro que o governo tem pessoas competentes em vários escalões que impedem que o caos seja total e absoluto, mas não seria mal se Bolsonaro trabalhasse um pouco e atrapalhasse menos o país. Silvio Costa, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui meu forte abraço. Ô Anderson, um grande abraço para você, foi um prazer estar aqui. Um grande abraço para você e para todos os ouvintes do Faixa Livre. Até a próxima. Conversamos aqui com o jornalista e fundador do site Congresso em Foco, Silvio Costa. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Eu, mais uma vez, aproveito para retomar a leitura dos recados que vocês, ouvintes, nos encaminham aqui pelas nossas redes sociais, pelo nosso site, também pelo nosso e-mail. Eu vou fazer a leitura aqui de uma longa mensagem que o nosso ouvinte Hilton Ferreira Magalhães nos enviou pelo nosso site, ainda no mês de julho, na entrevista que nós fizemos com o Hildo Sauer. O Hilton diz o seguinte: a estratégia desse governo é seguir a máxima de um Estado mínimo e entregar as estatais consideradas fundamentais para a soberania nacional com o discurso de que, na mão do Estado, são ineficientes. Vide o que fazem com as subsidiárias que podem ser privatizadas sem maiores entraves para fazê-las. Como as holdings, há clamor, sobretudo, contra privatizá-las, e esse governo desvia os investimentos para as subsidiárias, ou seja, usa o dinheiro público para entregar ao grande capital particular.
Vejam o que nos ameaça acontecer com as mudanças da Resolução 482, que trata das energias renováveis. Devido às pressões do lobby das concessionárias e distribuidoras junto com o Congresso Nacional. Sabemos que somos privilegiados no que tange à nossa matriz, que é predominantemente renovável. No período seco, no qual nos encontramos até o mês de novembro, venta muito nas regiões Norte, Nordeste e Sul, que, conjugado com a geração fotovoltaica, cuja média de potencial solar quilowatt-hora por metro quadrado do país é maior do que a máxima dos europeus. A tecnologia da geração fotovoltaica apresenta inovações extraordinárias e tem o perfil mais democrático, pois o sol chega a todos sem estratificação. Vejam, já há pesquisas avançadas de módulos solares capazes de gerar à noite. Isso será uma revolução. O mesmo acontece com o advento dos inversores híbridos, que concederá maior autonomia para a fotovoltaica. Acrescenta também as inovações das baterias, como a do tipo íon-lítio. A nossa autonomia dessa formidável tecnologia será obtida se houver investimento nas universidades e centros de pesquisa, como o CEMPES e o CEPEL. Só através dos movimentos organizados e a sociedade é que se poderá travar esse crime contra o patrimônio nacional para não sermos classificados como uma nação estranha. Tá aí a longa e importantíssima mensagem do Wilton Ferreira Magalhães aqui ao nosso programa, justamente nesse momento em que nós debatemos essa crise energética no país, que acontece justamente por conta das escolhas que foram feitas pelo governo federal. Essa que é a verdade, né, meu amigo? Esse cenário de escassez de chuva já está colocado há anos e não se tomou nenhuma iniciativa nesse sentido para tentar reduzir os efeitos da falta de chuva no nosso país. Infelizmente, o governo não ampliou a matriz energética brasileira, se concentrou única e exclusivamente na energia hidrelétrica, quando você muito bem pontuou que aqui no Brasil nós temos a possibilidade de ampliar a geração de energia através do aproveitamento dos ventos e também da energia do sol, a energia solar fotovoltaica. Muito valiosa e pertinente a sua mensagem, tá bom, Wilton? Muito obrigado aí pelo teu recado. Já no nosso site, o ouvinte Pedro Braz Souza diz o seguinte: esse governo tem que ser brocado de qualquer jeito. Muito obrigado aí pela tua mensagem, pela tua audiência, tá bom, Pedro? Eu concordo com você. A gente tem de fazer de tudo para que o Jair Bolsonaro seja retirado do Palácio do Planalto o mais rápido possível. Te agradeço mais uma vez a mensagem. Já o Márcio Pickler reagiu à entrevista que nós fizemos aqui com o Ícaro Chaves, lá da AESEL. Ele disse o seguinte: salve a Eletrobras Pública. É isso aí, Márcio, salve a Eletrobras. Contra esse devaneio, que é a privatização da nossa empresa pública de energia. Muito obrigado, tá bom, Márcio, pelo teu recado. Agora, o Alfredo Teixeira, pelo YouTube, nos incentiva aqui, ó. Vamos faixa, Maria Lúcia Fatorelli para vice de Nildo em 2022. Tá aí a mensagem do Alfredo aqui, exaltando a Maria Lúcia Fatorelli e também o nosso querido Nildo Ourix. Muito obrigado aí pela tua audiência, tá bom, Alfredo? Já a Luzia Mercedes Gomes, também pelo YouTube, nos elogia aqui. Ela diz: programa de alto nível, como sempre, informando o que de real acontece no Brasil e no mundo. Primeiro, nosso Frei Beto, figura de incontestável conduta ilibada, elucidando a situação cubana. Destaco a auditora fiscal Maria Lúcia Fatorelli, sempre com informações importantes da situação econômica, mostrando como solucionar gravíssimas disparidades tributárias. E, por último, a pesquisadora e ambientalista do MAST, que nos dá uma visão completa sobre o nosso meio ambiente. Parabéns aos três e à equipe do Faixa Livre, que há muitos anos está comprometida com a verdade dos fatos. Luzia, eu só posso te agradecer todo esse carinho e também essa mensagem que você nos encaminha aqui no Faixa Livre, a audiência que você sempre nos confere há muitos anos aqui. Muito obrigado, tá bom, Luzia, pelo teu comentário. E lembrando a todos vocês ouvintes que queiram encaminhar mensagens aqui para o nosso programa, podem entrar em contato através das nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, também pelo nosso site, que é o www.programafaixalivre.com.br, pelo nosso e-mail, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br, ou pelo nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o presidente nacional do PDT
e vice-presidente da Internacional Socialista, Carlos Lupe. Carlos Lupe, bom dia. Bom dia a todos que nos dão o privilégio da sua audiência. É uma honra poder falar com vocês do Faixa Livre mais uma vez e, como sempre, estou à disposição para todas as perguntas. Muito obrigado pela oportunidade. Lupe, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre mais uma vez. Lupe, eu queria começar hoje o nosso papo falando sobre esse aniversário de 6 décadas da chamada Campanha da Legalidade, que se caracterizou por uma mobilização civil e militar para garantir que o então vice-presidente João Goulart assumisse o cargo máximo da República no lugar de Jânio Quadros, que havia renunciado em 1961, derrubando um veto imposto pelos ministros das Forças Armadas. E um dos principais nomes dessa campanha, Lupe, foi justamente Leonel Brizola, à época governador do Rio Grande do Sul e uma das figuras mais importantes da história do PDT, fundador do partido. Qual foi a importância, Lupe, daquele movimento para a história do nosso país, em especial com todas as ameaças que estavam colocadas pelos militares? Já começava a se ensaiar ali o golpe que acabou se concretizando 3 anos depois. Na minha opinião, a cadeia da legalidade foi uma página de bronze na história da República Brasileira. Como você falou na sua pergunta, havia uma tentativa de impedir a posse do presidente João Goulart, que tinha sido eleito vice-presidente da República, aliás, com mais votos do que o candidato a presidente, o Jânio Quadros. À época, os votos eram independentes, você podia votar em presidente para qualquer partido, qualquer candidato, e também para vice-presidente, independente de estarem na mesma chapa. E João Goulart acabou tendo mais votos do que Jânio Quadros. E ele estava numa visita oficial à China, a primeira visita oficial de um chefe de Estado à China. E aqui, com a renúncia do Jânio, já se tramava um golpe para impedir a posse dele. Leonel Brizola, com sua intuição, com a sua sensibilidade, com a sua coragem, era governador do Rio Grande do Sul e começou a fazer o que a gente chamava, à época, a cadeia da legalidade. Ele foi para os porões do Palácio Piratini para conclamar o povo no Brasil todo a resistir ao golpe da posse ao presidente constitucionalmente que teria que tomar, que era o presidente João Goulart. Isso criou uma mobilização nacional. Todas as rádios de todo o Brasil começaram a aderir. Por isso que chama-se cadeia da legalidade. Foi uma cadeia de ondas de rádio, de ondas curtas, em que todo o Brasil começou a aderir para defender a posse de João Goulart. Brizola, então, governador do Rio Grande do Sul, pegou nesses porões do Palácio Piratini, que é sede do governo de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, armas que estavam lá guardadas há muitos anos, distribuiu para a população, foi para a sacada do palácio, mobilizou a sociedade e se preparou até para a possibilidade de um golpe que estava se armando. Resistiu, essa onda de cadeia da legalidade tomou conta do Brasil e essa página de bronze da história brasileira é a única no registro da história em que a sociedade civil impediu um golpe militar. É realmente um fato inédito, corajoso, ousado, constitucional, que mostra com clareza para essa sociedade de hoje o que foi de herói da civilização brasileira, herói da democracia, herói da pátria, Leonel de Moura Brizola. Outro episódio que aniversariou essa semana, Lupe, mas precisamente ontem, foi o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que completou 5 anos. Um processo eivado de suspeições que provocou enorme polêmica no país, Lupe, e apontado por muita gente como um golpe contra a nossa democracia, tendo sido o marco para essa tragédia que nós temos hoje no nosso país, com uma figura como Jair Bolsonaro no poder. Como é que agora, 5 anos depois, Lupe, você observa aquele afastamento da presidente Dilma Rousseff? Você está entre os que consideram o impeachment como um conluio golpista entre diferentes forças dominantes do nosso país? A saída da Dilma do cargo foi benéfica para a história do Brasil, Lupe? Eu tenho muita convicção de que esse golpe que fizeram contra a presidente Dilma era uma orquestração dessa direita que deu agora na eleição do Bolsonaro. Dilma não cometeu crime nenhum. Tinha seus erros, como todos nós temos, pode ter suas falhas, pode ter tido um momento que não foi muito bom no governo naquela época, mas isso não poderia, de maneira alguma, impedir a sua continuidade do governo. Então as forças mais à direita, mais reacionárias, prepararam esse impeachment para tirá-la do poder
e colocar Michel Temer, e que acabou, logo após Michel Temer, dando na eleição do Bolsonaro. Eu tenho certeza que foi ilegal, foi inconstitucional e, principalmente, foi um golpe de força de direita que resultou hoje na eleição de Jair Bolsonaro. Caso não houvesse esse processo de criminalização da atividade política no país que se estabeleceu não apenas pelo impeachment da Dilma, Lupe, mas também pelo advento da Operação Lava Jato, o ex-capitão estaria hoje no cargo máximo do país. Talvez o Ciro pudesse ter ido ao segundo turno nas eleições presidenciais de 2018 contra o Lula, por exemplo. O Bolsonaro hoje na presidência é fruto daquele processo, Lupe? Eu tenho segurança de que o que aconteceu no Brasil nessas eleições de 2018 foi um aborto na natureza. Como já falei, o impeachment da presidente Dilma já foi um golpe orquestrado, articulado, que deu na eleição indireta, na posse, do presidente Michel Temer, e que acabou, somatório desse impeachment, desse golpe, o desgoverno que foi Michel Temer, dando o resultado no Bolsonaro, fabricado, principalmente, na minha opinião, pela inteligência americana. O mesmo grupo que fez rede social, que trabalhou na eleição de Trump, foi o mesmo grupo que ajudou a eleição de Bolsonaro aqui no Brasil. Então, nada acontece por acaso. Isso, na minha opinião, foi tudo organizado, orquestrado, combinado e, infelizmente, deu no que deu. Eu acho que agora a população brasileira está acordando para essa realidade, esse desgoverno. Eu chamo ele de filho do capeta, Beelzebub. Ele é impressionante quanto ódio, é impressionante quanto ignorância, é impressionante como ele trabalha contra o povo brasileiro. Eu tenho certeza que se não fosse esse impeachment, não fosse essa armação, somada à facada que ele levou e transformou ele em vítima, não ia em nenhum debate, tudo isso alterou a normalidade do processo eleitoral. E é claro que se não tivesse ocorrido esses fatos, nós teríamos um segundo turno com o Ciro lá, e ganhando a eleição provavelmente. Mas eu tenho esperança que o povo brasileiro está registrando essa realidade, está conscientizando-se dessa verdade, está vendo que essa direita raivosa não dá em nada, e as eleições de 2022 terão, na minha modesta opinião, um segundo turno que eu chamo de segundo turno do céu. Lula versus Ciro, por bem do povo brasileiro. Agora, Lupe, falando sobre a nossa realidade atual, o país vive um momento de enorme tensão às vésperas desse 7 de setembro, onde forças bolsonaristas ameaçam atentar contra o Supremo Tribunal Federal e o Congresso lá em Brasília. Esse discurso golpista conta com o apoio inconteste do Jair Bolsonaro, que acirra a relação com os demais poderes, ataca em especial o STF. Você está preocupado com o que pode acontecer no dia da independência na capital federal, Lupe? Há o risco de uma ruptura institucional provocada pela horda bolsonarista? Olha, sinceramente, o Bolsonaro sempre está ameaçando. Ele sempre faz da ameaça uma estratégia para alimentar essa base direitosa, raivosa, odienta, que tem um ódio da vida, ódio de si, ódio dos seus semelhantes, e garantir essa base eleitoralmente. Eu não acredito em possibilidade nenhuma de golpe. Golpe só existe numa sociedade atrasada, uma sociedade que não tem as instituições democráticas fincadas e firmadas como a brasileira. Não vejo possibilidade nenhuma. Nós temos que estar alerta, temos que estar atentos, não podemos aceitar provocação e, por exemplo, nós entramos com 27 ações nas procuradorias estaduais para impedir que a Polícia Militar tivesse atividade política nesse 7 de setembro, como já foi anunciado. Então nós temos preocupação, sim, nós vamos agir com todo rigor da lei, da nossa posição política no Congresso, no Senado e com todas as forças possíveis para impedir qualquer retrocesso no Brasil. Não vejo possibilidade disso, mas é bom sempre estar alerta porque essa direita raivosa está com as unhas de fora. Qual é a postura que nós podemos esperar das Forças Armadas, Lupe, nesses atos programados para o 7 de setembro? Não dá para nós desconsiderarmos que há mais de 6 mil militares em cargos do Executivo, alguns generais ocupando ministérios. O que você espera, Lupe, das Forças Armadas diante dessa ameaça? As Forças Armadas, pelas declarações dos seus principais comandantes, têm que cumprir a Constituição. Aliás, não é favor, é obrigação. Realmente temos mais de 6 mil militares em cargo de confiança, mas são mais de 300, 400 mil nas ativas. No Exército, na Marinha, na Aeronáutica.
Não vejo nem ambiente, nem clima, nem nenhum militar querer pagar esse preço de voltar ao que foi 64, o ônus que eles tiveram da ditadura, do autoritarismo, que pagam até hoje com uma mancha, com uma mácula no currículo dos militares brasileiros. Mas temos, repito, que estar atento, temos que estar sempre olhando e observando todos os movimentos e lutar com as armas democráticas, denunciar, ir na justiça, ir nos tribunais internacionais, qualquer movimentação diferente a que esteja prevista na Constituição brasileira. Agora, de olho justamente nessas movimentações da turma do Jair Bolsonaro, Lupe, vocês do PDT tomaram uma iniciativa louvável, que foi a de protocolar representações nos ministérios públicos de todos os estados e do Distrito Federal para solicitar a instauração de inquéritos civis para apurar a politização das polícias e bombeiros militares, bem como proibir a realização de manifestações coletivas de membros das forças de segurança, tudo isso com pedidos de tutelas de urgência. Eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes, Lupe, por favor, os motivos pelos quais vocês do PDT entraram com esse tipo de representação nos MPs. Vocês temem que as polícias apoiem esses atos bolsonaristas agindo de maneira ilegal? Amigo, é o que eu já tinha falado anteriormente. Essas ações, agora detalhando mais, nós movemos em cada uma das unidades da federação para que tivesse um pronunciamento da justiça, tendo em vista que a gente está tendo notícias. Agora mesmo em São Paulo, tem pouco tempo, você viu o governador exonerando um comandante militar que estava ostensivamente preparando atos antidemocráticos. Nós temos notícias que isso pode estar acontecendo alimentado pelo Bolsonaro em todo o Brasil e nós temos que nos precaver. Então, nossa intenção, acionar as procuradorias dos estados, o Ministério Público, é ver se os ministérios públicos tomem a iniciativa de, onde tiver qualquer tipo de indício de pavimentação, preparo de algum tipo de ação da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, no movimento de 7 de setembro, como se fosse uma preparação num golpe, uma preparação antidemocrática, nós tivéssemos já o aviso prévio do que pode acontecer com cada um, porque, pela Constituição brasileira, os militares não podem ter atuação política, não pode ter atividade política. Por quê? Porque são os braços armados da sociedade, né? Eles estão com revólver, eles estão com metralhador, eles estão com tanque, eles estão com o rifle. Como é que você pode fazer uma manifestação armada? Né? Só se for um golpe. Então, nós estamos alertando a todos os ministérios públicos de cada estado, esperamos que eles estejam bem observando essa situação para evitar o mal maior. O que mais impressiona, Lupe, é que o Jair Bolsonaro abre mão de governar o país para levar à frente essas ameaças golpistas. A população está sem emprego. Muita gente voltou a morrer de fome nesse quadro de insegurança alimentar. Uma quantidade enorme de famílias voltou à extrema pobreza. Temos um presidente que não enfrentou a pandemia, visto que caminhamos para as 600 mil mortes pela Covid-19, e também não resolveu o problema da economia, que segue patinando. Não passou da hora, Lupe, de o Bolsonaro administrar o país de fato, ao invés de ficar provocando arruaça, dizendo que brasileiro precisa comprar fuzil para não ser escravizado? Eu penso igual à sua pergunta. Costumo dizer que toda pergunta inteligente já contém a resposta. O que você está perguntando é realidade. O governo Bolsonaro não disse ao que veio. É um governo que se alimenta de fake news, de mentiras. É um governo que não tem uma realização, não tem uma obra. É um governo que está fazendo voltar a inflação, voltando a crise de energia, voltando ao achatamento salarial, o desemprego. Não bastasse a ignorância, não bastasse a discriminação, não bastasse o ódio que é estampado no dia a dia, é um governo sócio do crime que se está cometendo com quase 600 mil brasileiros que morreram. Porque é a ignorância do Bolsonaro, é o desconhecimento da medicina, é o desrespeito às normas de não se fazer ajuntamento, aglomeração, de usar-se a máscara, que está fazendo o Brasil chegar nesse índice de mais de quase 600 mil mortos. Então ele é corresponsável. Eu acho que o fim do Bolsonaro será na cadeia, com toda sinceridade. Isso não pode passar batido. Ele mesmo falou há pouco que ou eu acabo preso, ou morto, ou venço as eleições. Pode escrever a primeira hipótese, ele vai acabar preso. Ele vai acabar preso porque é imperdoável o que ele está fazendo com a sociedade brasileira. Começa agora a cair a ficha nessas dezenas de milhares de brasileiros que viram
que não tomaram vacina, que não tomaram a segunda dose, que se descuidaram e que estão morrendo e tendo vítimas e sequelas graves da Covid. Então as pessoas começam a observar que isso é verdade, que está acontecendo, e a responsabilidade maior é sim do presidente Bolsonaro. Por isso eu acho que o Bolsonaro, além de ser um péssimo presidente, um homem que destina a ordem em tudo que faz, ele vai acabar na cadeia por ele ser parceiro desse homicídio coletivo, desse genocídio verdadeiro que se está cometendo contra o povo brasileiro. Como é que o PDT analisa hoje, Lupe, a possibilidade de um impeachment do Jair Bolsonaro há pouco mais de um ano do fim do mandato? Por conta dessa tragédia que é o governo do ex-capitão, o debate eleitoral de 2022 foi antecipado no país e a sucessão do Bolsonaro tem se colocado como pauta principal de parte da nossa esquerda. Nesse momento, Lupe, é hora de se debater a troca no comando do país através de um afastamento imediato do ex-capitão ou vale mais aguardar as eleições do ano que vem? Como é que vocês do PDT têm lidado com esse tema? Eu penso que os crimes que Bolsonaro cometeu até o momento já são mais do que justificáveis para o impeachment dele. Impeachment você não pode avaliar como oportunidade política. Impeachment tem que ser avaliado pelos crimes cometidos. Para isso que existe essa figura na Constituição brasileira. Então, para mim, na minha opinião, ele já cometeu todos os crimes passíveis de impeachment, de sair da presidência da República. Se o Congresso vai ou não efetivá-la, eu já não posso afirmar. Porque você sabe como é que é o poder, né? O poder inebria, o poder entontece, ele ainda tem uma caneta com tinta, ele ainda tem lá o centrão com ele, está cooptando muita gente, está loteando o governo, está tentando de safar dos crimes que ele cometeu. E isso às vezes dá certo e às vezes não. Eu penso que nós temos que nos preparar para a eleição independente desse andamento dos processos que estão no Congresso Nacional. Para se preparar para a eleição, nós temos que fazer a eleição um grande debate para a sociedade, de projetos para o Brasil. Nós, do PDT, através da candidatura de Ciro Gomes, estamos apresentando um projeto claro para a sociedade, o Projeto Nacional Desenvolvimentista, um projeto que tem começo, meio e fim. O Ciro já fez isso nas eleições de 2018, já escreveu um livro sobre esse projeto e já estamos começando a andar o Brasil todo com esse projeto. E a base desse projeto é o quê? É desenvolver o Brasil. É aquilo que Getúlio, em 1930, começou a fazer com a Revolução de 30. O Brasil se resumia à política do café com leite. São Paulo, maior produtor de café, e Minas Gerais, maior produtora de leite. E isso não fez o Brasil se integrar como nação. Getúlio fez a Revolução de 30 para fazer essa integração nacional de todas as unidades da federação. Getúlio, com a iniciativa que ele teve da Revolução de 30, ele transformou o Brasil agropecuário em Brasil indústria. Ele criou a Companhia Siderúrgica Nacional, criou a Petrobras, criou todos os direitos trabalhistas. Getúlio era um visionário. O Projeto Nacional Desenvolvimentista que o Ciro hoje apresenta é adaptado às realidades atuais, o mesmo projeto que Getúlio começou na década de 30. Nós agora temos que discutir com profundidade tecnologia de ponta. O Brasil não pode não produzir um automóvel. O Brasil não pode ter, e é hoje o maior produtor mundial de proteínas animais, né? Carne suína, carne de frango, carne bovina, e uma arroba de boi que leva anos para se ter o peso ideal para poder se comercializar, valer menos do que um chip de um celular. Isso é um absurdo, mas isso é o mundo moderno de tecnologia. É claro que a gente sabe que precisa ter alimento, é claro que é necessário, para se manter vivo, ter uma grande produção dessa cadeia produtiva alimentícia que o Brasil tem, mas não basta isso, não é só isso. O Brasil tem que se desenvolver em tecnologia sim, o Brasil tem que pensar, discutir as energias renováveis, o Brasil tem que discutir com profundidade e proteger a ecologia, nossa Amazônia, a biodiversidade, o ecossistema. O Brasil tem que avançar na ciência e na tecnologia, formando cientistas, protegendo cientistas, investindo nesses cientistas. É um absurdo nós estarmos em plena pandemia e o Brasil não é só importador de vacina. O Brasil está importando seringa, tendo aqui dois grandes laboratórios, dois grandes centros de ciências, que é o Butantan em São Paulo e a Fiocruz do Rio, que se tivesse investimentos do governo federal como eles precisam, já estávamos com todas essas vacinas prontas há muito tempo. Nós temos hoje, no mundo, uma das maiores cadeias de ponta, que é o sistema SUS, para fazer vacinação. São quase 40 mil postos no Brasil todo. Tendo vacina, nós vacinamos toda a população brasileira rapidamente. E o que é isso? É tecnologia de ponta.
O Brasil precisa investir nessa tecnologia, o Brasil precisa entender que sem educação não há libertação de um povo. Nós precisamos investir na educação da nossa gente, educação de qualidade, professor bem pago. O governo federal tem condições disso. O governo federal pode fazer convênio com os estados, com os municípios, reforçar financeiramente a questão da educação. A educação não pode dizer todo mundo é a favor, todo mundo gosta. Investimento. Isso é que importa. O recurso investido na educação é que faz a diferença. Então, eu vejo que tem muitos campos para a gente ter saído para o Brasil. Eu vejo que nós temos chance, com o Ciro Gomes, de apresentar esse projeto com vigor. Eu tenho muita segurança de que o Brasil é uma nação que está adormecida, né? Precisa se levantar desse berço esplêndido, né? O Brasil precisa se levantar, se erguer, mobilizar a sociedade, fazer o povo com mais educação de qualidade, melhorar a saúde pública, gerar emprego, só emprego da dignidade. A melhor fórmula que o ser humano inventou até hoje, distribuição de renda, é emprego. É carteira assinada, com todos os direitos. Isso é que é o segredo de uma sociedade moderna. Quanto mais gente recebendo salário, mais gente comprando. Quanto mais gente comprando, mais gente vendendo. Mais gente vendendo, mais gente produzindo. É a chamada cadeia, né, do sucesso que precisa a nação brasileira. Então a gente tem que investir no Brasil, na natureza brasileira, no nosso solo, na nossa gente. E para isso nós precisamos fazer esse grande debate nacional, que é o que o Ciro Gomes se propõe. Debater o Brasil. Que Brasil nós queremos? Como disputar esse mercado moderno, né, de tecnologia de ponta? Como formar mais cientistas? Como ter educação com prioridade absoluta? Como desenvolver todos os setores que são fundamentais da indústria de ponta brasileira, a indústria química, como defender a questão da biologia, da questão da Amazônia, a questão da biodiversidade, né? Como o Brasil, que é um país continental, são mais de 8.513.000 quilômetros quadrados, pode assistir passivamente a essa destruição da nossa riqueza, da flora, da fauna amazônica, sem fazer nada. Nós acreditamos que tem que ser batido para a sociedade, o Ciro se propõe a isso. O PDT, historicamente, é o partido que defende essas raízes e estamos à disposição do povo brasileiro para apresentar a nossa proposta, o nosso projeto e acreditar na inteligência do povo brasileiro. Carlos Lupe, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui meu forte abraço. Eu agradeço a todos vocês aí que estão nos ouvindo no Faixa Livre. Vocês sempre têm esse ambiente de democracia, esse ambiente progressista, esse ambiente de vanguarda. Eu me sinto muito honrado em poder participar. Quero sempre, minha palavra final é sempre de esperança, né? Eu nunca perco a esperança no Brasil. Eu nunca perco a esperança no povo brasileiro. E eu penso que nós temos que irradiar na mente da cidadania brasileira esse sentimento de esperança, de pátria, de amor profundo à nação brasileira. É isso que eu penso, amar profundamente a nossa nação como se amássemos a nossa própria vida. Então eu quero agradecer, me colocar sempre à disposição, e é uma honra participar desse Faixa Livre, que tem uma história de luta democrática no nosso estado, no nosso país. Muito obrigado e tudo de bom para todos que me deram atenção nesse momento. Conversamos aqui com o presidente nacional do PDT e vice-presidente da Internacional Socialista, Carlos Lupe. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, SINMED-RJ, Alexandre Telles. Alexandre Telles, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todas e todos que nos escutam agora no programa Faixa Livre. É sempre um prazer e eu fico muito feliz em estar aqui com todos vocês. Sempre vocês elencam temas muito relevantes e nesse contexto da pandemia da Covid-19, em que completamos quase 2 anos sem uma perspectiva de fim, né? Surgindo variantes após variantes, torna tão especial falarmos desse tema. Alexandre, muito obrigado por você novamente se dispor a conversar conosco aqui no Faixa Livre. Alexandre, a pandemia infelizmente voltou a acelerar de maneira muito perigosa aqui no Rio de Janeiro, ainda que a média de mortes venha caindo no Brasil. Atualmente, a cada 5 óbitos pela Covid-19 no país, um acontece no estado, tudo por conta dessa variante Delta do coronavírus.
O problema se agrava, Alexandre, porque voltaram a faltar leitos de UTI para tratamento da doença em um cenário onde a vacinação avança. E parece que essa é uma das piores situações, não é, Alexandre? Já há um percentual razoável de pessoas vacinadas com pelo menos uma das doses e o número de doentes graves cresce. Dá para identificar o que deu errado, Alexandre? Bom, hoje no município do Rio, em tese, nós já temos a oportunidade de todos maiores de 18 anos estarem vacinados e estamos realizando agora a vacinação dos menores de idade. Digo isso pelo menos com a primeira dose da vacina. É importante ressaltar que a proteção da vacina contra as formas graves da doença, ela vem após 14 dias da segunda dose. Então, não é porque a pessoa foi vacinada com uma dose, essa situação de muitos cariocas, ainda mais com intervalos muito grandes que têm sido dados, né, entre as doses, enfim, de 3 meses, não se pode ter uma sensação de segurança, porque ela é falsa, com apenas uma dose. Obviamente, uma dose é melhor do que nenhuma, mas nós precisamos que as pessoas estejam vacinadas com as 2 doses e com mais de 14 dias, né? E se nós observarmos, nossa única ficha não pode ser apenas na vacinação. Nós temos visto diariamente a prefeitura anunciando que está vacinando e vão autoridades sanitárias vacinar, enfim, todo dia na mídia. Isso é insuficiente, né? Nenhuma pandemia é controlada apenas com a vacina, e essa pandemia não será, né? Nós precisamos de outras medidas que a gente já vem falando desde o início da pandemia, que tem que ser reforçadas: o isolamento, o distanciamento social, o uso correto de máscara. Nós vamos às ruas, né? E é muito comum não haver nenhum tipo de fiscalização, e muitas pessoas ou sem máscara ou com o uso incorreto das máscaras no queixo, máscara que deixa o nariz de fora, ou então manuseando de forma incorreta essas máscaras, sem realizar a higienização da mão, seja com água e sabão ou então com álcool em gel. Então, a vacina sim, é o nosso carro-chefe, com toda certeza. A gente tem que investir na vacinação, isso é extremamente acertado, e a gente tem que ressaltar que a vacinação no nosso país demorou muito, né? Isso por conta da incompetência e outros interesses que existiam ali por dentro do governo federal, que tem que ser explorados. Aqui no município do Rio de Janeiro, nós temos a questão da falta do isolamento e do distanciamento social. Para além disso, os nossos transportes públicos, as pessoas utilizam, né, boa parte dos cariocas, para ir para o trabalho, enfim, permanecem lotados. Você passa de carro e vê os bares todos lotados, tudo funcionando, inclusive casas de festa, né, dia após dia. Festas, enfim, clandestinas ou não, são fechadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro, mas isso é insuficiente, porque existe uma falsa sensação que a vacinação já resolveu tudo, e isso não é verdade. Nós temos que continuar investindo nas medidas de isolamento e distanciamento social. É importante também reconhecer que as pessoas já estão cansadas, exaustas dessas medidas, mas são importantes, né? E uma outra questão: o Rio de Janeiro testou pouco, né? Nós temos que ressaltar, nós temos que testar mais, nós temos que testar todos os sintomáticos. As pessoas ainda relatam muitas dificuldades em conseguir acesso aos testes, as pessoas têm que se dirigir às unidades de atenção primária para realizar esses testes, enfim, quem tiver sintomático respiratório. Isso é o ideal, mas existe uma sobrecarga de trabalho muito grande dentro dessas unidades. E fora isso, muitos relatos de pessoas dentro de escolas, enfim, de trabalho, que não estão sendo testados. Então a gente precisa também investir na testagem, inclusive de contactantes de sintomáticos, que podem ser pessoas assintomáticas, enfim, e que estão com a Covid, que também tem que ficar afastadas, né? Muitas das vezes as pessoas, essa é uma fala que a gente vê assim generalizada, né? Tá com uma coriza, tá com uma gripe. Ah, não, é minha gripe de sempre, é minha sinusite, enfim, a gente vai testar, a pessoa está com Covid. Então, nós não podemos minimizar ou normalizar qualquer que seja os sintomas. Num contexto de pandemia, nós temos que manter o alerta máximo, ou seja, apresentou algum sintoma respiratório, essa pessoa tem que ir à unidade de atenção primária, que é a unidade mais territorial, ou seja, a unidade que está
próximo à casa da pessoa. A prefeitura tem há muitos anos, né, um site onde ser atendido, que você digita o seu endereço nesse site e você logo localiza onde você vai poder realizar o seu teste de antígeno ou o seu RT-PCR, né? Nós no Rio testamos poucos, temos que testar mais. Então a gente precisa de empenho tanto da prefeitura como do governo do estado, mas nós também precisamos que, principalmente que as pessoas que estão sintomáticos respiratórios com qualquer sintoma, procure uma unidade de atenção primária para que esse teste seja realizado, né? E intensificar as medidas de isolamento e distanciamento social e não promover aglomeração, né? Antes a gente via até distância entre as mesas, entre as cadeiras. Agora parece que a pandemia nunca existiu e que a máscara é um acessório que é dispensável, né? Nós não podemos ficar com essa mentalidade. Tem muita gente adoecendo, muita gente sendo internada, inclusive pessoas vacinadas, né? Já que a vacina lá fundamentalmente previne contra formas graves da doença, mas não impede internações, enfim. Nós temos que manter essas medidas, porque quanto mais gente seguindo, a gente diminui a transmissão, né, o R dessa doença, e com a diminuição da transmissão nós conseguimos barrar, pelo menos por um tempo, essa pandemia, até que a gente tenha um percentual maior da população vacinada com a segunda dose. Agora, que história é essa de que há 170 leitos federais para a Covid fechados aqui no Rio de Janeiro, Alexandre? Em meio a esse novo aumento de infecções, por que não se abre esses leitos? O que falta para isso? Bom, existe um problema muito antigo na rede federal do Rio de Janeiro, a maior rede federal de hospitais e de institutos especializados no Brasil, né? E o principal problema é de recursos humanos. Faltam médicos, faltam enfermeiros, técnicos de enfermagem, ou seja, não basta ter o leito, né? A cama, a maca, ali para o paciente deitar e o colchão. Tem que ter recurso humano, né? Médico, enfermeiro para dar plantão, passar visita, dar os cuidados, enfim. Esse é o principal déficit do Ministério da Saúde, né? Nós estimamos que existe um déficit no Ministério da Saúde para essas unidades aqui do Rio de 16 mil funcionários. Há mais de 10 anos nós não temos concurso, nós temos apenas processos seletivos simplificados. E nós temos, então, de 15 a 16 mil cargos vagos e o Ministério da Economia só libera 4.117 contratos temporários, né? Isso, então, é insuficiente para a gente realizar a abertura desses leitos. Então, tem um leito, tem um espaço físico, alguns desses leitos estão fechados por problemas de infraestrutura, mas é uma parte menor, coisas do tipo saída de oxigênio, falta de ar-condicionado, enfim, mas são questões que podem ser resolvidas com uma brevidade maior, mas a questão dos recursos humanos é um desafio muito grande. Não existe nenhum processo tramitando dentro do Ministério da Saúde hoje para abertura de concurso público para repor esse quadro, né? E também não existe nenhum pedido oficial formal para aumentar o número desses contratos temporários. Nós entendemos que esses contratos temporários são vínculos precários, são vínculos que diminuem a qualidade de cuidado pela alta rotatividade, contrato temporário de 6 meses ou de 1 ano, então não favorece a formação de equipes. Entretanto, nós entendemos que uma medida emergencial é aumentar o número desses contratos temporários, já com previsão de realizar o concurso, né, por RJU, que é o que nós defendemos para esses hospitais. Hoje, além disso, nós temos um número relevante de profissionais desses hospitais servidores que já estão em condições de se aposentar, né? Então, nós poderemos ter um déficit ainda maior e isso vai implicar o fechamento de serviços. Lembrando que os hospitais federais eles são hospitais de alta complexidade, hospitais de excelência e que não têm tido o devido valor por parte do Ministério da Saúde. Além disso, nós sofremos com a falta de integração da rede de atenção à saúde, né? Alguns hospitais federais funcionam quase como ilhas dentro do sistema que não se comunicam com outras unidades com a finalidade de regulação. Então, é um absurdo que tenhamos pessoas esperando na fila, isso aconteceu também em outros momentos da pandemia, né? Com leitos fechados
e uma inércia enorme por parte do Ministério da Saúde para abrir esses leitos, e não pode ser abrido daqui 2, 3 meses. Isso significa a gente morrendo, né? A gente precisa desse leito hoje e não vai ter. Então, uma irresponsabilidade, nós temos que valorizar esses hospitais, e a gente valoriza através de concurso público e a substituição gradual desses contratos temporários de trabalho, os CTUs. E quais as expectativas de vocês médicos, Alexandre, para o mês de setembro aqui no Rio? Nós podemos dizer que estamos em uma nova onda de infecções. Ela tende a se ampliar pelo país? Bom, o próprio prefeito Eduardo Paes já colocou em uma entrevista que o Rio de Janeiro é o epicentro da pandemia hoje, né? E minha expectativa para o mês de setembro, e o que eu tenho conversado com os colegas, é que continue assim, né? Nós temos notado um aumento muito grande na procura de sintomáticos respiratórios nas unidades de atenção primária, as clínicas de família, centros municipais de saúde. O mesmo está acontecendo nas unidades de pronto atendimento, muitas sobrecarregadas, salas vermelhas que é para ter 20, 30 pessoas, com 60, 70 pessoas internadas, né? Então, a gente tem visto um número de pessoas se agravando, um número razoável de pacientes idosos e de jovens não vacinados, né? Então, a tendência é continuar essa transmissão. A gente tem avançado na vacinação, mas, como eu disse antes, as medidas de isolamento e distanciamento social, elas estão muito flexíveis, as pessoas não estão adotando, né? Barzinho, cinema, shopping, enfim, onde você vai, está tudo lotado, não tem nenhuma medida de restrição hoje acontecendo, né? Existem até decretos, enfim, acontecendo, recomendando distanciamento, recomendando isso e aquilo, mas a prefeitura tem que colocar fiscalização, e as pessoas também têm que se sensibilizar, né, na gravidade dessa doença. Como eu disse, todo mundo está cansado, todo mundo está exausto, mas é fundamental garantir essas medidas de isolamento e distanciamento. A gente não pode achar que já voltamos ao normal, estamos vacinados, né? Então nós vamos ter um aumento, nós vamos ainda manter esse aumento do número de casos no mês de setembro, aqui, no Rio de Janeiro, e a tendência é que a variante Delta, né, ela se espalhe por todo o Brasil, uma variante que tem uma alta transmissibilidade, então ela já vem substituindo outras variantes em boa parte do país e se alastrando, enfim, com uma possibilidade de a gente aumentar o número de internações em todo o Brasil. Então é fundamental que o Ministério da Saúde faça o que não vem fazendo ao longo de toda a pandemia, né, que é ter uma capacidade de coordenação de estados e municípios para garantir, inclusive com o financiamento que foi cortado em plena pandemia, ocorreu corte, né, no orçamento de leitos de terapia intensiva. Isso é importante denunciar, né? O subfinanciamento ele se torna ainda mais grave no contexto da emenda constitucional 95, né, que afeta o orçamento do SUS, mas o Ministério da Saúde tem que tomar uma atitude de coordenação para garantir o funcionamento, né? Aqui próprio no Rio de Janeiro, né, já vinham ocorrendo as demissões no Ronaldo Gazola, né, de médicos, enfermeiros, maternidades que atendem gestante com Covid também tiveram corte agora recentemente, hospitais, né, o próprio Hospital Municipal Evandro Freire ocorreram alguns cortes. Então nós temos que reforçar o número de profissionais na linha de frente, né? E é importante lembrar que da mesma maneira que a população está cansada, os profissionais que estão na linha de frente estão exaustos, né? Então nós precisamos reforçar o número de profissionais, parar com as demissões que têm sido feitas, né? E incrementar também o número de profissionais empregados públicos dentro da rede federal. Nesses leitos tem muito a ajudar. E é importante dizer que a rede estadual também tem leito fechado, 500 leitos fechados. Nós precisamos colocar esses leitos para estarem disponíveis para a população. As atitudes do prefeito Eduardo Paes, Alexandre, dizendo que promoveria uma abertura total das atividades aqui na cidade até o fim do ano, não trouxe uma sensação de que as coisas já estavam sob controle, que a pandemia estava superada? Qual é a parcela de culpa que o prefeito tem nesse quadro grave que se estabeleceu, Alexandre? Esse anúncio foi de uma irresponsabilidade absurda por parte do prefeito Eduardo Paes. Quando ele divulgou isso, o carnaval de 40 dias, o super Réveillon, com milhões e milhões de pessoas
na rua, aglomeradas, enfim. Quando ele divulgou isso, nós já tínhamos indícios e os primeiros casos da variável Delta no Brasil já começava a aparecer, inclusive com a possibilidade de estarmos no cenário que estávamos hoje. Mas aí ele vai para a imprensa depois e diz que isso vai acontecer conforme o cenário epidemiológico, né? Fato é que as pessoas não abrem o boletim do cenário epidemiológico para fazer análise, enfim, ou fazer leitura dos artigos científicos. A maior parte da população não faz isso, né? E é uma irresponsabilidade o prefeito falar isso, porque de fato dá uma falsa sensação de segurança que não existe. A população fica achando, olha, estamos chegando num cenário que vai ser possível voltar à vida normal. E, na verdade, não é possível ainda voltarmos à vida normal, né? Nós temos que manter as medidas de isolamento e distanciamento e talvez não seja possível realizar esse carnaval de 40 dias, né? O que muito provavelmente não será, né? Porque nós vamos ter que ainda manter por algum tempo as medidas de uso de máscara, uso de álcool. Imagina num carnaval se alguém vai utilizar máscara e a máscara fica molhada, você tem que trocar a máscara, enfim, isso não é viável, isso é uma ilusão, é uma falsa sensação de segurança. A gente não precisa de políticos querendo fazer oba-oba, fazer populismo agora, ou fazer isso e aquilo. Nós precisamos de ações concretas, né? O prefeito tem que anunciar a contratação de mais médicos, o prefeito tem que anunciar que está resolvendo o problema lá da emergência do hospital Rocha Faria, ele tem que anunciar que não vai ter a demissão dos obstetras lá da maternidade Alexander Fleming. Isso que a prefeitura tem que fazer, que vai reabrir os tomógrafos que não estão em funcionamento, né? Isso que a gente espera nesse momento do prefeito. Ações concretas em saúde pública, porque nós vivemos uma crise que é de saúde pública, mas que perpassou também e passa por uma crise econômica e social. Então, cadê o auxílio para a população? Isso que a gente precisa, né? Quais são essas estratégias, né? Tudo bem, né? O Rio de Janeiro vive de turismo, mas, quer dizer, tem uma parte considerável de turismo dentro do seu orçamento, né? Mas no momento não é possível, a gente tem que se reinventar. Nós temos que investir nesse momento na vida das pessoas, porque esse é um patrimônio que é insubstituível, né? A cada vida tem um valor imenso e a Prefeitura do Rio tem que respeitar. Não dá para ficar fazendo populismo, oba-oba, nem nada do tipo, né? Anúncios têm que ser feitos conforme um cenário epidemiológico concreto, né? As pessoas não vão ficar lendo boletim, as pessoas vão tomar aquilo ali como verdade e vão achar tá tudo bem. Vocês do Sindicato dos Médicos têm atuado de alguma forma, Alexandre, para tentar minimizar esse drama da variante Delta da Covid aqui no Rio? Quais as iniciativas vocês têm implementado nesse sentido? Bom, o papel do Sindicato dos Médicos é realizar denúncias e cobrar o poder público, né, por condições adequadas de trabalho e também em defesa do Sistema Único de Saúde, né, porque é nisso que nós acreditamos. E se tem algo que dê alguma capacidade de resistência, de combater essa pandemia nesse momento no nosso país, é o Sistema Único de Saúde, que é uma grande fortaleza e que tem sido muito atacado. Então, os sindicatos médicos, nós temos muitas bandeiras, né, nesse sentido, e aí vou especificar algumas ações. Em primeiro lugar, nós temos defendido a contratação imediata de médicos para a Zona Oeste, para as clínicas de família, para a atenção primária. 80% das questões mais prevalentes, ou seja, mais comuns em saúde, elas são resolvidas no âmbito da atenção primária. Inclusive, o primeiro manejo, né, de casos leves da Covid-19 e casos moderados e graves podem ser atendidos na atenção primária e solicitado uma vaga zero, enfim, eventualmente. Então, nós defendemos que todas as vacâncias de médicos, a gente tem cobrado isso para a secretaria, que elas sejam preenchidas. Nós temos unidades na Zona Oeste, que são as áreas mais vulneráveis da cidade do Rio de Janeiro, com 1 médico, 2 médicos. Então, isso não é razoável. A prefeitura tem que contratar profissionais, né? Não dá para um médico ficar responsável por uma população de 20, 30 mil pessoas. Nós também estamos muito preocupados e fizemos denúncia para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, enfim, sobre a questão da maternidade,
né? A saúde da mulher no Rio de Janeiro está abandonada, essa é a verdade. Nós temos demissões na maternidade Fleming, né, na maternidade Alexander Fleming, nós temos, e essas demissões vão resultar em menos atendimentos de pré-natal de alto risco. Nós temos falta de médicos em diversos plantões no Hospital Municipal Miguel Couto, ou seja, a principal maternidade da Zona Sul, e isso se repete em outros cenários. E nas UPAs o cenário, infelizmente, não é diferente, né? Se a gente for pegar o SER, Ilha, né, que é ali ao lado do Evandro Freire, também temos cobrado a questão contra a redução de médicos que vem acontecendo, ou seja, em plena pandemia, existem organizações sociais diversas, né, que não vêm honrando com seu dever, né? Enfim, a prefeitura optou por terceirizar, um erro a meu ver, mas terceirizou e essas OS seguem aí sem realizar uma administração adequada dos serviços de saúde, né? Realizando demissões, inclusive a empresa pública de saúde não paga as rescisões, não paga direitos trabalhistas, o Gasola está com atraso, inclusive, dos funcionários da limpeza, né? Que é algo fundamental nesse momento, lixos acumulando lá, então nós precisamos de mudança, de real investimento. Então essa tem sido a função do Sindicato dos Médicos, né? Cobrar por políticas públicas que beneficiem toda a população do Rio de Janeiro por condições adequadas de trabalho, né? Não é possível que a Prefeitura do Rio de Janeiro desvalorize os servidores públicos como tem feito, né? Querendo congelar triênios, enfim, e que diga que esse ano que vem não dá para discutir plano de cargos, carreiras e salários, que talvez só em 2023 tenha uma janela de oportunidade para valorizar o servidor do município do Rio de Janeiro que está ali na linha de frente. Então, os sindicatos médicos têm essas bandeiras de luta e a gente segue lutando. E esse passaporte de vacina que foi estabelecido aqui no município, Alexandre, que tem sido alvo de muita polêmica, já que ele restringe a circulação de não vacinados pela cidade, impedindo o acesso a academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento, clubes, estádios, vilas olímpicas, cinemas, teatros, circos, salas de concerto, pistas de patinação, pontos turísticos e feiras comerciais, a utilização de serviços públicos, inclusive a realização de cirurgias eletivas e a manutenção do programa Cartão Família Carioca. Como é que vocês do CIMED observam essa iniciativa da Prefeitura na tentativa de forçar a imunização dos cariocas, Alexandre? O passaporte para vacina é uma medida extremamente acertada, né? Nós temos pessoas que utilizam sua liberdade para não tomar vacina, mas essas pessoas também têm que arcar com as consequências das suas decisões. E uma das consequências é não poder utilizar alguns espaços, enfim, comuns, que vão colocar em risco outras pessoas, né? Então, isso não fere a liberdade das pessoas e, na verdade, garante a saúde, né? Garante o bem-estar da coletividade. Quando, para você acessar algum espaço, shows, enfim, que você tem que apresentar o cartão, né? O ideal seria que fosse com as 2 doses, né? Mas nós tivemos esse ritmo lento e arrastado de vacinação por conta do Ministério da Saúde e do Presidente da República, né? Que mais dificultou do que atrasou. Mas, enfim, essa é uma medida acertada. Lamento, né? E, na verdade, não lamento, na verdade, questiono, né? Por que não também nos bares, por que não em outros ambientes, né? Nós temos que expandir isso nas universidades, enfim, todos os cenários onde existe um agrupamento de pessoas, onde existe um risco maior de transmissão, por ser um cenário fechado, enfim, que frequentam muitas pessoas, deveriam estar contemplados, né? Então, não vejo por que não um bar, enfim, e até mesmo um supermercado não cobrar essa carteira de vacina. E aí a pessoa tem a opção de não tomar, e aí fica em casa, não colocando em risco as outras pessoas, ou acessa só onde quer, ou então ela toma, né, exerce também a solidariedade, a responsabilidade dela com o outro, não só
com si mesmo, né? Porque você tomar a vacina, você está se protegendo, mas você também está evitando transmitir para o próximo, né? Então é uma questão de solidariedade. Isso já foi realizado em outros países, né? Já tem, inclusive, a chancela do Supremo Tribunal Federal. São Paulo vai pelo mesmo caminho. Então acredito que o Rio de Janeiro foi uma das primeiras cidades que vai tomar, mas não acredito que seja uma das únicas, né? Isso vai ter que se espalhar pelo Brasil. Já tem resistência aí do vereador federal Carlos Bolsonaro, né? E que tem tido uma postura vergonhosa nesse sentido de criticar essa medida. Eu acho que a gente tem que criticar o que é errado, né? Mas as coisas certas nós temos que parabenizar. Essa é uma medida acertada da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde, né? Então, acho que tem que expandir. Acho que ela ainda está limitada. A Prefeitura tem que ter coragem para expandir essa medida. Eu queria te questionar também, Alexandre, sobre essa dose de reforço da vacina contra a Covid que será aplicada aqui no Rio já a partir desse mês em idosos e pessoas com comorbidades. Você vê essa dose extra dos imunizantes como necessária para evitar ainda mais casos graves da doença? Esse reforço da vacina deve ser incorporado à campanha regular de imunização no país? Infelizmente, a perspectiva que nós temos é que nós vamos ter que incorporar a vacina da Covid no nosso calendário anual de vacinação. Esse é o cenário, ainda mais com as mutações, as variantes que vão aparecendo. Agora nós temos as deltas, enfim, nenhuma ainda demonstrou furar, assim, de uma maneira significativa a cobertura vacinal. Entretanto, pode ser que daqui a algum tempo haja esse furo, né, desse bloqueio vacinal. Então, acredito que nós vamos ter que estar realizando essa vacinação periodicamente das pessoas, né? E nesse momento é sensato e razoável, inclusive outros países já vêm realizando isso, a vacinação com uma terceira dose para a população idosa, né, que a Coronavac tem uma eficácia um pouco menor, e também nos profissionais de saúde que estão ali na linha de frente, se expondo diariamente contra o Covid-19. Então é fundamental realizar a vacinação para proteger essas pessoas que estão mais expostas, né? Mas acredito, enfim, a gente demanda mais estudo sobre isso, mas que o caminho vai ser incorporar uma vacina, em especial para os grupos mais vulneráveis, com uma periodicidade anual para a Covid-19, igual tem com influenza, e infelizmente acho que esse vai ser o caminho, e nós não vamos nos ver livres tão cedo das medidas de isolamento e de distanciamento social, pelo menos parciais. Já lá em Brasília, Alexandre, a CPI da pandemia que se aproxima do encerramento dos trabalhos. O senador Renan Calheiros quer finalizar e votar o relatório final até a segunda quinzena desse mês de setembro. Qual é a expectativa sua, Alexandre, para o fim dessa investigação lá no Senado a respeito das responsabilidades pelo caos da pandemia do país, que já matou mais de 580 mil brasileiros? Bom, essa pandemia escancarou para a gente o valor que o presidente da República, que o Ministério da Saúde dá para a vida, né? Que é quase nenhum. Escancarou a desorganização, em primeiro lugar, que o Ministério da Saúde teve, com posturas e autoridades financiando e apoiando direto ou indiretamente atitudes negacionistas, blogs, manifestações, com posturas, com atos, enfim, ações, todo momento promovendo aglomeração, motociata, saindo na rua pegando criança no colo sem máscara, enfim. Isso é grave, né? Porque o exemplo, ele repercute. Essas pessoas têm uma capilaridade muito grande entre boa parte da população, e as mídias sociais, elas permitem que isso chegue em todos os cantos do Brasil. Então essas pessoas deram um mau exemplo durante a pandemia, né? E isso fica escancarado, né? As fake news, as mentiras, os medicamentos como ivermectina, cloroquina, que cientificamente já são provados que não têm eficácia, né? Ou seja, que não vão reduzir a mortalidade da pessoa que tem Covid-19, isso ficou comprovado.
né, que não reduz, né? Então que não adianta de nada. Pelo contrário, as pessoas têm o risco de desenvolver efeitos colaterais. Mas, ao mesmo tempo, o presidente da República, mesmo sem ser médico, fez campanha escancarada, sem conhecer minimamente, porque é isso que ele demonstrou, um método científico, fez campanha escancarada. E o absurdo, cogitou-se até em reuniões de autoridades, mudar a bula de medicamento, de ivermectina. Olha isso, né? Isso não pode ser uma coisa séria, né? Isso é um descaso com a vida das pessoas e a gente tem que ver, né? Quem que ia lucrar, né? Quem que lucrou, né? Isso que é importante a gente saber com essa CPI, porque alguém lucrou, alguém produz a ivermectina, quem que produz a cloroquina? Pessoas lucraram, né? E outra questão é a vacinação, né? Pedidos de propina, pessoas sem cargo algum ali, ó, né, fazendo negociação, lobby dentro do Ministério da Saúde para tentar vender a vacina. Enquanto isso, o Ministério da Saúde não respondia os e-mails e as ofertas da Pfizer. Olha que absurdo, né? Enquanto alguns queriam lucrar sobre cada dose, ou seja, sobre cada vida, a vida de cada um dos brasileiros, tinha gente querendo lucrar, né? É isso. A gente tem que falar claramente. Enquanto isso, o governo vai e deixava ali cozinhando em banho-maria os e-mails da Pfizer, né? E que é uma vacina que já tinha uma eficácia comprovada, né? E o presidente todo momento falando que vacinar vai virar jacaré, isso e aquilo, né? Então, essa confusão, esses espetáculos, essas fake news, no meu entendimento, encobrem gente ganhando dinheiro, né? Então, isso nós precisamos investigar, né? A CPI tem feito esse papel, convocou representantes da indústria farmacêutica, esses intermediadores aí que atuaram, seja lá qual foi a função deles. E acredito que essa CPI tem que apontar a responsabilidade de autoridades do Ministério da Saúde, também o líder do governo, né, na Câmara dos Deputados, né, existem indícios que ele tenha participação, isso tem que ser investigado, né, Ricardo Barros, e não é possível que o Ministério da Saúde esteja cercado assim de tanta gente incompetente em meio a uma pandemia. Nós precisamos de gestão, nós precisamos de pessoas que conheçam o Sistema Único de Saúde. E a gente não viu nada disso. Então essa CPI não pode e não deve acabar em pizza. Os brasileiros exigem e merecem respostas, esclarecimentos sobre quais os negócios aconteceram. Então a CPI já ajudou a gente a esclarecer, né, esse eixo das fake news, e um pouquinho desse eixo dos interesses da vacina. Temos que nos aproximar. É importante dizer que nós conseguimos conhecer um pouquinho mais dessa história das vacinas por conta de um servidor público concursado, né? Então, nós saímos aqui, aproveito o espaço para sair em defesa do serviço público, que isso é muito importante. Esse governo que tenta passar essa reforma administrativa aí, pegando um pouquinho aí do ex-ministro do Meio Ambiente, né? Passa boiada, né? Que é isso que acontece, né? Então, nós temos que ser resistência nesse momento. Espero que os culpados sejam responsabilizados, né? O Brasil não aguenta mais impunidade. Para finalizar, Alexandre, não dá para a gente não comentar essa denúncia de que a Prefeitura assinou 2 contratos no valor total de R$ 5.900.000 com uma empresa investigada por fornecer testes superfaturados de Covid-19 ao governo do Distrito Federal. A contratação da Biomega Medicina Diagnóstica para a realização de exames laboratoriais em unidades de saúde se deu a partir de dispensa de licitação. Uma operação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apontou indícios de superfaturamento de ao menos R$ 8.900.000 na contratação da Biomega pelo governo do Distrito Federal para o fornecimento de testes em sistema drive-thru. O CEMED está acompanhando esse caso, Alexandre. É muita irresponsabilidade com dinheiro público uma contratação desse tipo. Esse é outro absurdo, né? Bom, a Secretaria Municipal de Saúde, ao invés de cumprir todos os procedimentos para a compra, que aí prevê licitação, enfim, que são processos que geram transparência,
que respeitam os princípios da administração pública, faz uma dispensa de licitação com empresa que inclusive tem pessoas investigadas com superfaturamento, enfim, e com suspeita na qualidade desse material e na quantidade em especial. Então, são denúncias sérias que têm que ser investigadas. Espero que o Tribunal de Contas do município haja, assim como o Ministério Público do Estado, porque a gente já está cansado de gente lucrando em cima da vida dos brasileiros nessa pandemia. Teve gente que enriqueceu muito, né? Espero que esse não seja o caso da Secretaria Municipal de Saúde. Não conheço profundamente, então não posso analisar, mas os indícios são de questões muito graves, né? E não é recomendado, não é sensato fazer uma dispensa de licitação nessas condições, né? Mas aí a empresa apresentou toda a documentação para a Controladoria Geral do município, mas aí uma empresa que fez a primeira venda dela agora para o município do Rio de Janeiro, surgiu do nada, enfim, já está envolvida em escândalos, né? São os termos, né, que eles utilizam muitas das vezes para se desresponsabilizar, achar que está tudo bem. Enfim, a gente tem que ter seriedade com a coisa pública. Alexandre Telles, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conversando conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também mandar aqui meu forte abraço. Um ótimo dia para todos que nos escutam. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, o convite aqui que o Faixa Livre nos dá e dizer que o Sindicato dos Médicos, nós estamos sempre disponíveis para o programa também, para quem precisar. Um abraço a todos e todas e um bom dia. Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, o Sinmed RJ, Alexandre Telles. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!